Então, bora lá que hoje vamos para lá. Primeira questãozinha, ó, 2022. Né? Então, é uma questão aqui um pouco atual, professora. Digamos que é um pouco atual, certo? Então, vai lá baixando o material, pegando as questões que a gente vai estudar. Então, primeiro de tudo, né? A respeito da Constituição. Vou fazer só um adendo, tá? A prof tá cheia de adendos hoje, tá faladeira, tá? Ó, uma dica importante. Quando a CESP ou qualquer outra banca fala a respeito da Constituição, quando ela traz Constituição nos moldes da Constituição, né? Outros termos, quer dizer que é para você ficar adstrito à letra da lei, tá? É uma dica bem importante. Quando ela fala ali, segundo o entendimento do STF, você leva em consideração o que está na Constituição, mas pode ser por conta da mutação constitucional, da natureza ali interpretativa da norma, né? Porque ela é programática, mas a gente traz a parte da interpretação também? Traz. A gente pode interpretar ela de, né, umas partes específicas. Então, por isso que é importante a gente se manter atualizado, tá? Então, é sempre legal a gente ter essa diferença, tá? Porque, não, CESP só cobra letra de lei. Não, a gente já sabe que tem momentos aí que a questão de entendimento da corte, ela também é preponderante, tá? Mas falando dessa questão, a respeito da Constituição Federal e das suas disposições relativas ao quê? Aos direitos e às garantias fundamentais. Então, aqui a gente está falando do artigo 5º, tá? E mais precisamente é o artigo 5º. Julgue o item a seguir. Por força do princípio da dignidade da pessoa humana, a pena de morte não é admitida em nenhuma hipótese pela Constituição. Observe aqui comigo que, além de você saber o conteúdo, saber que o que está escrito, né, na própria Constituição Federal, entender ali esses conectivos, entender a parte da língua portuguesa, de como a questão, tá? Como a questão ela é feita, você já consegue eliminar boa parte, tá? Ó, em nenhuma hipótese, isso aqui leva o candidato ao erro, né? Porque a gente fala, não tem pena de morte. Olha, a regra, em regra, né? Por conta da dignidade da pessoa humana, a gente não tem pena de morte. Só que vamos lá. Então, dando uma olhada aqui, se vocês pegarem aí o artigo 5º, o inciso aqui, 27, tá? O que 27, 47, ele diz o quê? Não haverá pena de mortes. Não haverá penas, 2 pontos. Quais são as possibilidades? Primeira, de morte, então a regra é essa, não haverá, salvo quando? Caso de guerra declarada. Mas aonde que está isso, professora? Lá no artigo 84, inciso 19, tá? Daí a gente tem o que também? Que não pode as penas de caráter perpétuo, né? Então, aquelas penas que a gente vê nos filmes americanos também, né? Não pode. Trabalhos forçados, certo? De banimento, penas de eu banir a pessoa do Brasil, por exemplo, e também as penas de caráter cruel, tá? Mas o que é importante para nós é isso aqui, que, via de regra, não cabe a pena de morte, certo? Só que a gente tem a exceção, salvo em caso de guerra declarada, artigo 84, inciso 19. Lembrando aqui que nenhum direito ele é absoluto, inclusive o direito à vida, certo? Porque a gente tem situações
em que o direito à vida ele não é um direito absoluto, lembrando sempre da colisão dos direitos fundamentais, que a doutrina traz, que a própria Constituição traz, que a gente tem que levar em conta, né? A questão da hierarquia dessas normas fundamentais, levar em consideração o caráter, a parte concreta, né, desses direitos, analisar esse caso concreto e tentar ali mitigar em razão da proporcionalidade, da razoabilidade desses direitos. Se a gente analisar os entendimentos do STF com relação ao direito à vida, porque a gente está falando de pena de morte, né? Só vamos marcar aqui o gabarito. Errada, né? Então, a 1 está errada. Só que vamos lá. Quando a gente fala de direito à vida, tem alguns temas de grande importância para o STF, tá? Um deles é a questão ali das células tronco embrionárias para fins de pesquisa, tá? Então, o que o STJ ele vem compreendendo que eu utilizar esses embriões, tá? Ele traz ali a questão da vida. Quando que começa a vida? Então, o STF entendeu, isso é importante para você compreender também, que o STF entendeu o seguinte, que quando a gente fala de vida, quando que ela começa a vida? Muitas pessoas entendem que na concepção, que no nascimento com vida, mas para o STF, você começa a ter a vida a partir do desenvolvimento cerebral, dos neurônios, das sinapses, certo? Então, quando você começa a desenvolver seu cérebro, é que você tem a vida. Embrião não é feto, né? Embrião tá todo aquele processo de formação que não tem a sua capacidade neurológica concluída, certo? Então, daí vem alguns temas, outros temas importantes para o STF, que julga como que ele julga? Ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade, ações ali de descumprimento de preceito fundamental, todas aquelas ações constitucionais pela via concentrada, né, são questões levadas ao STF, certo? Então, como que a gente analisa? Então, a gente pega ali os informativos, essas decisões de recursos especiais, de recursos extraordinários, especiais não, recursos extraordinários também. Então, essa capacidade neurológica que o STF define como concepção, como direito à vida, ela traz influência em todos os outros pontos também, né? Aborto de feto anencéfalo, feto que não possui cérebro, é algo que não é vedado pela Constituição, sabendo que também pelo Código Penal o aborto é crime, não é criminalizado o aborto de feto anencéfalo, no caso ali de estupro, com alguns requisitos, no caso também quando a gente tem a questão de é muito complicada, de eutanásia, ortotanásia, distanásia, suicídio assistido, são temas complexos que o STF vem decidindo há alguns anos, aí a partir de 2010, de 2014, 2017, certo? Mas, né, falando aqui de pena de morte, dignidade da pessoa humana, não é absoluto, porque pode, em salvo quer declarada, a gente pegar e ter pena de morte no Brasil, certo? Então, coloquei aqui para você. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, artigo 84, inciso 19, tá? Vamos para a questão 2, 2022 também. A respeito da Constituição Federal e de suas disposições relativas aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item a seguir. O cancelamento da naturalização por sentença. Essa sentença foi transitada em julgado, implica na suspensão dos direitos políticos? Bora lá, pessoal, o que vocês acham? Que, em razão da sentença transitada em julgado numa ação de cancelamento de naturalização, os meus direitos políticos serão suspensos?
suspensos. Aqui, vamos dar uma olhada que aqui a gente junta dois conteúdos. Nacionalidade, tá? E direitos políticos, certo? Então, a gente tem aqui que a nacionalidade, ela pode ser originária, que você é um brasileiro nato, adquire com o nascimento, e algumas das hipóteses ali trazidas pelo artigo 12, tá? Da Constituição. E daí a gente tem a secundária, que você adquire, que é a voluntária, que você escolhe todo esse processo de naturalização, tá? Então, vamos lá. A gente tem o naturalizado. Então, é o estrangeiro que vai se naturalizar, perfeito? E daí temos os direitos políticos. Os direitos políticos a gente exerce a partir da cidadania. E quem possui cidadania? O nacional. Um requisito importante para a cidadania é você ter a nacionalidade, tá? Então, bora lá. Cancelamento dessa naturalização, certo? Vamos dar uma olhadinha aí no artigo 15 da Constituição. Ela vai falar o quê? É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão. Então, a gente fala aqui de perda ou suspensão quando, nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, tá? Então, uma coisa importante antes da gente entrar no cerne da questão é entender que esse processo de naturalização, ele não é um processo definitivo, então eu posso haver esse cancelamento dessa naturalização. Então, se eu deixo de ser nacional, consequentemente, não posso votar e ser votado. Então, não tem como eu suspender essa naturalização, porque eu não fico ali, ó, pessoal, compreenda assim, que eu não fico, né, a partir do momento que eu não tenho mais a minha naturalização, foi cancelada, ela não foi pausada, certo? Então, se foi cancelada, eu perco o meu direito de ser cidadão. E quem pode votar e ser votado? O cidadão, certo? Então, lembrando que, claro, que tem alguns cargos que são exclusivos de brasileiro nato, tá? Mas ali tem alguns cargos que não, né? Como deputados estaduais, ali vereadores. Você não precisa ser nato, brasileiro nato, certo? Então, eu tendo o meu cancelamento da minha naturalização, né? Eu perco essa identidade brasileira, eu não sou mais cidadã brasileira, eu não tenho como votar e ser votado, não tenho como exercer esse meu direito político, tá? Mas lembre, transitou em julgado, porque daí fez o quê? Coisa julgada. Não tem como recorrer. Só que o que pode acontecer? Pode ter essa flexibilização dessa coisa julgada, que é tema, tópico de outra questão ali, mais, né, de outros conteúdos. Mas a coisa julgada, ela faz a coisa julgada formal e a material. Nesse caso, né, esse trânsito em julgado dessa decisão, desse cancelamento, dessa sentença, ela faz coisa julgada material, certo? Então, fazendo coisa julgada material, não temos como discutir a matéria mais, certo? A não ser que a gente tenha outras modalidades ali, né, de possibilidade de fatos posteriores, relevantes, provas adquiridas posteriormente. Daí a gente tem o que? A chamada relativização da coisa julgada, tá? Mas no caso aqui não fala disso, ele fala de o quê? Cancelou a naturalização e essa sentença que cancelou transitou julgado, não vou ter suspenso esse meu direito, porque eu não tenho como
reverter a priori, né? No momento não tenho como reverter esse processo, esse cancelamento. Então, eu perco. Cancelou, eu perco. Né? Então, lembra, se cancelou ali o meu cartão de crédito, eu perco o direito de utilizá-lo. Né? Então, cancelou, eu perco, não suspende. Ah, eu não posso voltar daqui a 30 dias. Perdeu, eu tenho que fazer outro. Assim como o processo de naturalização. Então, essa questão também está errada, tá? Então, aqui a gente coloca, artigo 500, a gente coloca a perda dessa naturalização, tá? Próxima questão, ó, coloquei aqui o artigo 15, terceira, a respeito da Constituição novamente, tá? E das suas disposições relativas aos direitos e as garantias fundamentais. Então, a gente está falando o quê? Aqui, quanto ao critério ontológico, a CF é classificada como semântica. Ó, classificação da Constituição entra onde? Lá naquele conteúdo que eu falei no comecinho. Teoria geral dos direitos fundamentais. Lembrando da classificação, o que entra essa classificação? Aonde que ela vai se enquadrar? Então, tem a classificação no quesito de origem, se ela é promulgada, se ela é outorgada, se ela é cesarista, bonapartista, né? Também com relação à sua forma, se ela é escrita, se ela é verbal, ela pode ser histórica, ela pode ser dogmática, enfim, são diversas classificações que você tem que ter ali um cuidado, tá? Então, vamos analisar a questão em si, tá? Então, ele fala, quanto ao critério ontológico, a Constituição é classificada como semântica, tá? O que é o critério ontológico, tá? É quanto à correspondência com a realidade, tá? Se ela chega mais perto, ela é mais próxima do que a realidade daquele povo, ou se ela é muito distante, se ela não está ali naquele mesmo momento constitucional, se tem um hiato constitucional, tá? Se ela é realmente boa para aquele povo, tá? Então, a gente divide aqui, eu sempre traço um grau aqui, né? Digamos que a gente tem essa tabela aqui. Mais perto da realidade, né? E menos perto da realidade. Mais próximo do povo, menos próximo do povo. Então, a gente tem a que a gente chama de semântica. Então, já pode printar, no final aqui eu vou dar um tempinho para você printar, para ter o conteúdo. O que é a semântica? A Constituição classificada como semântica, ela não tem valor jurídico algum, tá? Não tem valor jurídico. O que é isso? Ela é só o instrumento de legitimação do poder. Aonde que a gente observa, tá? Então, aqui ela tá menos próxima do povo possível, porque ela não corresponde com a vontade desse povo, ela corresponde com o que o poder almeja, certo? Então, a gente observa esse tipo de constituição, a semântica, nas constituições totalitárias, tá? Então, a semântica, ela tá num ponto oposto aqui. Semântica. Daí aqui eu vou deixar você resolver depois, tá? Semântica menos próxima, né? Aquela mais irreal, que a Constituição, como La Salle fala, ela é apenas uma
folha de papel. Ela não é uma Constituição real, tá? Então, bora lá. Daí, a gente tem outra classificação, que a gente chama de classificação... Opa, onde eu vou escrever aqui? Nominal, tá? Então, há um ponto aqui, semântica, 2, nominal. A nominal, ela fala o quê? Também, né? Ela embora tenha valor jurídico, tá? Ela possui ali um valor. O poder não utiliza ali ela apenas como uma prerrogativa para estar no poder. Ele tem ali uma importância, tá? Mas ela não corresponde totalmente com a realidade. Então, ela tá ali, ó, né? Quase, certo? Então, ela tá aqui. A gente chama ela de nominal. Então, ela tá entre estar bem próxima do povo, corresponder a essa realidade, e também não está tão próxima assim, né? Então, aqui a gente chama de constituições mais políticas, que é a vontade daquele poder constituinte originário, tá? Então, eu estou falando aqui de teoria da Constituição. Então, essa classificação nominal, quem utiliza é Carl Schmitt, que ele fala que o poder constituinte originário, embora, né, o poder constituinte originário, embora ele pegue as vontades da população, as decisões colocadas na Constituição são decisões políticas, tá? Então, tem ali uma semelhança, né? Uma associação com a realidade, mas ainda assim é uma decisão política. E daí a gente tem a normativa. E a normativa, ela fala o quê? Que essa Constituição é legitimamente criada. E o que? Guarda correspondência, tá? Com o quê? Com a realidade. Então, guarda total correspondência com a realidade, então a nossa normativa ela tá aqui. E a nossa Constituição, então a doutrina, ela entende que a Constituição Federal, ela se enquadra onde? Aqui, na normativa. Tá? Isso a gente chama do quê? Da força normativa da Constituição. Tá? Isso é uma teoria muito importante, tá? E quem tem essa teoria, para você dar uma olhada, é o Conrad Hesse. E ele fala que a Constituição, ela tem que ter essa correspondência total com a realidade, porque se não tem essa correspondência, ela perde o seu objeto, né? Então, daí teria que ser criada outra Constituição, ou também toda aquela questão da mutação constitucional, dali o poder constituinte originário, o poder constituinte derivado. Então, você consegue observar aqui que por mais que a gente fique estrito aqui, classificação da Constituição, você entendendo ali um todo de teoria geral da Constituição, de direito constitucional, dos direitos fundamentais, compreendendo ali como que foi criada essa Constituição, como que funciona, você consegue responder fácil. Então, observando aqui, pessoal, ela tá certa ou tá errada? A CF é classificada como semântica? E aí, Fábio, Jonathan, o que vocês acham? E aí, Valdir, tá chegando agora? Vamos lá. Então, observando aqui, né, a nossa classificação, o que a gente tem aqui? Que a Constituição, ela é normativa, então a questão está errada, tá? Então, o gabarito é errado porque ela é
legitimamente criada e guarda, sim, com a correspondência com a realidade. Ao contrário do que o que a semântica prega, que a Constituição ela não tem não tem valor, ela é apenas uma folha de papel, apenas um instrumento, perfeito? Então, bora para a próxima, a número 4, tá? Ó, aqui 2022 também, auditor fiscal de controle externo. A respeito do que? Organização dos poderes executivo, legislativo e judiciário, conforme a Constituição, ó. Então, conforme o que está escrito na Constituição, a Constituição Federal de 88 e a jurisprudência, ó, estamos falando de jurisprudência do STF também. Julgue o item a seguir. Compete a quem? Ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor definitivamente sobre tratados, acordos, atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Beleza. A gente observa aqui, se a gente pegar lá o artigo 48, 49, 50, 51, 52, eles vão falar do poder legislativo, da organização desse poder legislativo, das casas do Congresso Nacional. E daí, o artigo 48, ele fala que, né? Então, vamos colocar aqui. Ele traz o quê? Olha, ele diz, né? Olha, algumas atribuições do presidente, tá? Que, por exemplo, estão lá no artigo 84, que são as atribuições do nosso presida. Podem sim, tá? Elas podem sim dispor, o Congresso Nacional vai, né? O presidente vai dar ao Congresso Nacional a prerrogativa de dispor sobre todas as matérias de competência da União. Então, o presidente, tá? Ele vai, a partir de uma sanção, e ele vai falar assim, tudo que eu fizer e você me pedir e eu sancionar, você vai poder fazer, tá? Isso é importante. Artigo 48. Mas se a gente for aqui um pouquinho mais adiante, o artigo 49, ele vai falar o quê? É de competência exclusiva do Congresso Nacional. E ele vai trazer competências que só o Congresso Nacional pode fazer, tá? Então, aqui, o que está no artigo 49 não precisa de sanção, certo? Então, vamos lá. Ele fala aqui, compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Se você pegar e ler o 48 e 49, vai estar o quê? No 49, no inciso 1º, estará o quê? É de competência exclusiva, então ele não delega. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Se você não teve essa aula de hoje, você vai imaginar tudo que o Congresso Nacional ele precisa de sanção do presidente. Negativo, porque ele fala que é competência exclusiva, então ele não precisa de nenhuma autorização para fazer. Então, essa aqui está errada, tá? Porque não precisa de sanção, porque é competência exclusiva do Congresso Nacional, tá? E o que quer dizer isso? Congresso Nacional engloba Câmara dos Deputados e Senado Federal, tá? Então, competência, então igual aqui o Fábio colocou, CE do CN. Então, competência exclusiva do Congresso Nacional
e vai lembrar do artigo 49.1. Erradíssima. E ó, por mais que você não precisa entender ali saber definitivamente quais são as atribuições do Congresso, quais são os do presidente. Compreendendo o que é competência exclusiva, o que é competência privativa, sendo do presidente, do Senado, do Congresso, dos estados, não importa. Conceituando ali que quando é privativa pode delegar e quando é exclusiva não delega, é só daquele órgão, só daquele poder específico, a gente já consegue matar um pouco dessa questão, tá? Então, vamos lá. Lembrando que o Congresso, ele pode ter as atribuições do presidente desde que com sanção dele mesmo, do presidente. Mas ele tem as suas competências próprias. Então, bora para a próxima questão. Coloquei aqui os artigos. Questão 5, CESP 2022. Essa aqui tem alternativas, tá? Então, com relação às diferenças entre o quê? Vamos pegar o marca-texto. Interesses difusos. Gente, eu falo isso de você compreender o conteúdo, mas sempre vou frisar. A leitura da Constituição tem que ser no mínimo umas 500 vezes, tá? Porque eu falei, vou sempre falar, eu vou ser muito chata com vocês. O Fábio já deve ter notado. Leia a Constituição. Ela tem que ser a Bíblia de cabeceira do seu quarto, da sua cama. Porque todo dia, ao menos ali alguns artigos, leia, compreenda esses artigos, risque, faça anotação. Porque isso, ó, você já conseguiria mais uma questão, por simplesmente ler a Constituição e interpretá-la. Mas vamos para a próxima. Então, com relação entre os interesses difusos, tá? E os interesses coletivos, né? Assinale a opção correta. A letra A fala: os interesses difusos têm como titulares pessoas indeterminadas. Então, estamos falando do difuso. E ligadas entre si por circunstâncias de fato, enquanto os interesses coletivos têm como titulares as pessoas integrantes de determinado grupo, categoria ou classe. Beleza, vamos para a próxima. Os interesses difusos são de natureza transindividual e de caráter indivisível, enquanto os direitos coletivos são de natureza coletiva, mas individualizáveis, tá? Os interesses difusos, letra C, os interesses difusos, embora a titularidade desconhecida, podem, em tese, ser exercidos por um indivíduo ou grupo, enquanto os interesses coletivos somente podem ser exercidos por toda a coletividade. Os interesses difusos são homogêneos, individuais e decorrentes de uma mesma origem, enquanto os interesses coletivos são heterogêneos, de natureza múltipla e não individualizáveis. E a letra C, os interesses difusos têm natureza comum, em razão de uma relação estabelecida pela Constituição ou pelo ordenamento jurídico, enquanto os coletivos são assim designados por situações fáticas ou circunstâncias da vida. Então, vamos anotar que daí você vai printar para estudar. A gente tem aqui o quê? Letra A. Eu vou colocar em letras, daí a gente responde. A, B e C. Interesses ou direitos difusos, eles sempre serão, né, os transindividuais de natureza indivisível e de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por uma circunstância de fato. Os interesses e direitos coletivos, eles ali são transindividuais, então eles ultrapassam a seara individual, né? Também são indivisíveis, só que o titular vai ser grupo, categoria ou classe de pessoas que estão ligadas entre si
né? Ou pela parte contrária, com uma relação jurídica base, não é fato, tá? E já os interesses ou direitos individuais e homogêneos, eles são aqueles decorrentes de uma origem em comum. Então, por óbvio que a gente consegue eliminar, né, todas as questões com ressalva da letra A, né? Então, porque os interesses difusos, pessoas indeterminadas, a gente não consegue categorizar, diferente do coletivo, tá? Direitos difusos, o direito à água, o direito ao meio ambiente, tá? Interesses coletivos, uma ação coletiva que envolva um prédio, uma ação que envolva trabalhadores de uma certa área, tá? E já os direitos individuais homogêneos são aqueles individuais, só que a gente tem um ponto em comum. Então, o direito do João, da Maria, do Jorge, do Paulo, do Pedro saem daquele ponto em comum, tá? Tranquilinha também. Vamos para a próxima. De acordo, com a jurisprudência do STF, mostra-se cabível a impetração de mandado de injunção quando falou em mandado de injunção, falou de remédios constitucionais, falou de direitos individuais e coletivos. Tá, então vamos lá. A primeira, ela vai falar o quê? Tá? Vamos voltar nos interesses, então, que a prof vai exemplificar melhor para não passar em branco, tá? Daí a gente fala sobre a questão dos remédios constitucionais, tá? Vou trazer com exemplos que vai ficar um pouco mais fácil para você entender. Então, a gente tem alguns interesses. Então, a gente tem interesses individuais. Então, o que é relativo à minha pessoa, interesses relativos a pessoas, às demais pessoas. E quando a gente fala relativo às demais pessoas, tá? A gente tem várias formas de caracterizar esses interesses. Esses interesses é o quê? É o que vai ser um ponto de partida para uma ação judicial, por exemplo, né? Uma ação civil pública, uma ação popular, uma ação privada, né? Uma ação penal, certo? Então, a partir daí, a gente consegue extrair da seguinte maneira. Então, a gente tem 3 interesses. O interesse, né? Quando a gente fala de interesses não individuais específicos, né? Então, a gente tem os interesses ou aqueles direitos, a gente chama de interesses ou direitos, tá, Karine? Interesses ou direitos difusos, tá? Que é o quê? O que é a palavra difuso? Difuso é tanto individual quanto coletivo. Então, vamos dar o exemplo do meio ambiente. É um direito meu ao meio ambiente sadio, certo? Então, eu tenho direito a ter uma qualidade de vida, um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas é um direito de todo mundo. E não é todo mundo paranaense, paulista, brasileiro. É todo mundo tem esse direito, tá? Então, se eu utilizo o meio ambiente para uma finalidade que não é a finalidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que vai acontecer? Vai afetar um direito transindividual. O que é transindividual? Ele sai, né, sai como se fosse um espírito, né? Ele vai sair do indivíduo e vai afetar todo mundo, tá? Então, é um direito de geral. Então, ele tem o quê? Por ser um direito de todo mundo, a gente não tem como dividir esse direito. Falar, não, a Karine vai ficar com uma porcentagem, a Ana Clara vai ficar com uma porcentagem, o Ismael vai ficar com uma porcentagem. Não, ele é indivisível. A gente consegue dividir
o direito ao meio ambiente? Não consegue. Consegue dividir o direito à vida, o direito à água, o direito à dignidade da pessoa humana? Não consegue, né? Então, quem que é o titular desse direito quando a gente chama de direito difuso? Certo? São pessoas que eu não consigo determinar. Não é o fulano, ciclano, beltrano, tá? Não é a coletividade. Quando eu falo de um direito coletivo, é um direito à cidade tal, a população da cidade tal, os jogadores, os torcedores do Corinthians. A gente consegue individualizar eles, né? Por mais que seja um direito de todos eles, a gente consegue nomear. Já os direitos ali difusos, lembra de difuso, de confuso, de diferente, né? Ele é tanto meu quanto nosso e é de todo mundo, tá? Então, difuso é diferente de coletivo, porque no coletivo eu individualizo. Pode ser um grupo, uma categoria, tá? Pode ser ali uma classe, e essas pessoas, elas estão ligadas entre si por algo. Já os direitos difusos é pelo fato que gerou. Então, o fato em si, digamos, uma barragem caiu, né, e estragou o meio ambiente. Claro que vai ter uma ação coletiva das pessoas que moram naquela região, porque teve o seu patrimônio ali, né, retirado, a sua vida ceifada dos seus parentes. Sim, ali é uma ação coletiva, tá? Mas o direito difuso ali, que essa empresa, digamos, né, o poder público, não sei, essa empresa estragou, né, descumpriu, é o quê? É um direito de todo mundo mesmo. Não afeta diretamente, afeta indiretamente a todos, tá? Já os direitos coletivos ali que deixa mais especificado. E já os interesses e direitos individuais homogêneos, ó, o que é algo homogêneo? É algo ali igual, certo? Então, todo mundo vai ter ali o mesmo problema, certo? Por mais que é um problema meu, cada um tem um ponto de partida, é o mesmo, vai levar ali naquela mesma consequência, certo? Compreendeu aqui? Vocês conseguiram compreender essa diferença do difuso, coletivo e individual homogêneo? Tudo aqui, todo mundo pode ter, só que o que vai delimitar é a situação, tá? Mas então vamos voltar para o mandado de injunção, para a nossa questão, tá? Então, vamos lá. Vocês já estão aqui já estão me falando diversas coisas aqui sobre a questão 6. Então, vamos só falar um pouco de mandado de injunção, tá? Que é o quê? O que acontece? Tá? Eu tenho aqui mandado de injunção. Quando que eu chego e impetro o mandado de injunção? Ele vai ser proposto quando a falta dessa norma, ela é total ou também parcial. E essa falta em si, tá? Então, isso aqui vai ser o quê? Uma norma de eficácia limitada, não é eficácia contida, tá? Diferente de eficácia contida, que você tem ali a possibilidade de exercer aquele direito, mesmo com aquela restrição, tá? Que só vai ser restringido uma parte do direito. Na eficácia limitada, você não consegue, por quê? Quando a falta total ou parcial dessa norma regulamentadora que essa norma constitucional pede, né, ela torna inviável o exercício, inviável. Ela inviabiliza todo esse direito, tá? Inviável, tá? Com relação ao quê? Direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade,
soberania e cidadania. Mas, ó, ela não se restringe só a essas 3 normas, porque ela fala de direitos e liberdades constitucionais também, tá? Então, bora lá. O que essa questão ela fala, né? Que aqui, por exemplo, né? Letra A, houver a edição, aqui fala, né? Que houve a edição da norma, pois persiste o interesse de agir quanto ao período anterior à regulamentação. Aqui ela já tá... O que? Ela tá certa ou tá errada? Ela tá errada, porque não houve regulamentação alguma, tá? Beleza. Direitos, liberdades e prerrogativas constitucionalmente assegurados tenham seu exercício reduzido pela ausência de norma regulamentadora? Não, porque aqui ele está falando de eficácia contida, tá? De uma norma ali, da sua aplicação. Você consegue utilizar, mas não todo, mas consegue. O mandado de injunção você não consegue de maneira alguma. Então, tá errada também. A eficácia de direitos, liberdades ou prerrogativas constitucionais assegurados dependam de edição de norma regulamentadora, tá? Se pretenda promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, fixar o respectivo índice de correção, nada a ver também com o conteúdo. Então, mandado de injunção, quando se pretenda avaliar norma regulamentadora de direito constitucionalmente assegurado, também não. Então, vamos lá. Artigo 2º da Lei do Mandado de Injunção. Concede o mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial dessa norma torne inviável o exercício. O exercício ali daquele direito e liberdade constitucional e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, tá? O parágrafo único, ele fala: considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas. Não é que o direito eu consigo exercer a metade, não, eu não consigo exercer todo ele, mesmo havendo aquela norma, porque aquela norma não supre, tá? Vamos dar um exemplo, tá? Artigo 5º fala, né? O exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O legislador originário regulou em parte, né, esse livre exercício, então deixando uma liberalidade. Então, pode ou não pode ser regulado. É diferente, por exemplo, isso aqui é uma norma de eficácia contida. O direito à greve do servidor público, por exemplo, ele fala, sim, que esse servidor tem o direito à greve. Só que ele fala que precisa, né, uma norma regulamentadora. E não há. Então, aqui cabe mandado de injunção. Tá? Então, a nossa alternativa correta é a letra C. É uma questão muito boa, sim, Igor, porque são palavrinhas aqui, ó, que pegam, né? Porque aqui, ao primeiro ver, ela parece estar muito certa, não parece? Né? E aqui a gente não quer avaliar essa norma regulamentadora. A gente vai usar o mandado de injunção quando eu não puder usar aquele meu direito. E aquele meu direito sobre meus direitos individuais ali, a soberania, a cidadania, a nacionalidade, são direitos ali de extrema importância para o indivíduo, tá? Próxima questão. Lá também compridinha, essa aqui é um casinho, tá? Ó, aqui ele fala, né? A gente tem que tomar por base a jurisprudência do STF. Determinado servidor público estadual impetrou o quê? Mandado de segurança por haver sido reduzida a gratificação de insalubridade que lhe era paga. O impetrante tomou-se... Por quê? Né? Ele julgava ter o quê? O direito líquido e certo, certo? Então, mandado de segurança... Direito líquido e certo. Então, é inquestionável o meu direito.
O que é questionável, as circunstâncias, o fato, tá? O impetrante tomou ciência da decisão, tá? Da ciência do quê? Aqui, 1/3/2021, na segunda-feira. A ciência de que ele teria essa gratificação reduzida, tá? Então, aqui no dia 1/3, perfeito? Daí, ele impetrou o mandado de segurança dia 11/10. Ele impetrou o mandado de segurança. Momento em que permanecia desempenhando as mesmas atividades funcionais. Então, ele continuou sendo servidor e continuou tendo essa gratificação reduzida, tá? Então, ele estava ali desempenhando essas mesmas atividades, sem perceber, né, sem receber esse valor. Considerando a situação hipotética e tomando como por base a jurisprudência do STJ e do STF, e também, tá, aqui, a Constituição, assinale a opção correta. Só vamos lembrar, né, ali, o prazo do mandado de segurança é 120 dias a contar da ciência do fato, tá? Lembrando que o prazo aqui é decadencial, ele não é prescricional, porque está falando de direito, tá? Então, bora lá, só para entender. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra um ato omissivo da administração, ela se renova mês a mês, tá? Então, é uma obrigação de trato sucessivo. Obrigação de trato sucessivo. Por que eu falo isso? Porque trato sucessivo, né? Esse provento, né? Vamos lá, o prazo decadencial para impetrar esse mandado de segurança contra essa redução desse valor de vantagem, que integra esse provento ou reduz a remuneração do servidor, ela se renova mês a mês, porque todo mês ele recebe, né? Então, todo mês esse direito está sendo violado, tá? Então, a redução, ao contrário da supressão, ela é trato sucessivo, tá? Porque ele não negou o próprio fundo do direito, ele negou ali sucessivamente. Todo mês se renova, porque todo mês ele tem esse direito líquido e certo, tá? Então, o prazo decadencial, ele vai se renovar mês a mês. Então, aqui, se não fosse com relação a isso, com relação a redução, com relação ao fato aqui, fosse outra situação, beleza, porque a contagem é 120 dias e já acabaria aqui, já perderia, né? Então, o que acontece? Porque deu mais que 6 meses aqui, né? Então, deu bem mais, porque 120 dias nós temos quantos? 4 meses ali, um pouco menos, um pouco mais, para a gente poder impetrar esse mandado de segurança. Mas, olhem, observem aqui, né? Da onde que eu tiro isso? Olhando ali a súmula 632 do STF, ela fala assim: é constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança. Então, falou em decadência, falou em essa possibilidade dessa obrigação de trato sucessivo. Porque pensa comigo, vamos analisar o probleminha, tá? Todo mês eu tô lá trabalhando e todo mês a administração pública está se omitindo contra um ato ilegal, certo? Contra uma ilegalidade da própria administração pública, certo? O que acontece? Todo mês, meus 120 dias vão zerando, né? Então, ali eu posso impetrar a qualquer momento, tá? Então, aqui, o gabarito letra D, tá? Não decaiu o prazo.
aqui falou que essa aula é voltada para qual concurso? Concurso do INSS, ó. Só amor pelo INSS. Vamos para a próxima questão. Vamos falar de ações. Vamos falar de artigo 5º. De acordo com a Constituição, são gratuitas as ações de quê? Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de injunção, habeas data, mandado de segurança, habeas corpus e habeas data. Vamos lá, o artigo 5º, ele vai lá no inciso 77 falar o quê, né? São gratuitas, letra de lei, as ações de habeas corpus e habeas data, tá? Por quê? Porque são atos necessários ao quê? Ao exercício da nossa querida cidadania. Mandado de segurança é necessário para exercer a cidadania? Não é. Mandado de injunção? Também não é. Habeas corpus, por quê? Porque ele fala de liberdade de locomoção. Habeas data, porque é relativo à informação desse impetrante, tá? Então, por isso que é importante. Lembrando, mandado de segurança, direito líquido e certo, é uma ação judicial. Habeas corpus, direito de locomoção, é gratuito e não precisa de advogado. Habeas data, direito à informação pessoal do impetrante, gratuito, mas também precisa de um advogado. Mandado de injunção, omissão legislativa. Ação popular, ato lesivo. É gratuito? É gratuito, mas não tinha essa opção aqui, salvo se comprovada a má-fé. Mandado de segurança, busque informações de terceiros, tá? Habeas data, busca informações do próprio impetrante, só para a gente diferenciar, tá? Por quê? Porque quem entra com mandado de segurança? O advogado, né? Porque precisa de advogado. Só para a gente compreender, tá? Mas vamos para a nossa... só decorar, pessoal. Obrigada, Marina. Meu Deus, que amor que vocês são. Aqui coloquei, dá um printzão aí, que é importantíssimo isso. Lembrando que eu tô falando disso com relação a, vamos colocar aqui, a informação, só para você diferenciar. Que quando quero informação de outras pessoas, por quê? Eu preciso de um advogado para impetrar. Então, se eu quero compreender aqui, perdi o meu concurso, certo? Entraram no meu lugar e eu tinha esse direito de entrar nesse concurso. Quem que vai entrar com a ação? Quem que vai ser o impetrante? O advogado. E daí, o terceiro aqui, o objeto, vai ser com relação a mim. Já a habeas data é do próprio impetrante essa informação, tá? Isso aqui eu não preciso de um motivo. Diferente do direito de certidão, que é um direito constitucional também. Esse direito de certidão, eu preciso ali explicar a razão para pedir essa certidão. Certo? Só para a gente diferenciar para não errar, tá? Começa com H, ó, Júlia aqui me dando um macetão. Começa com H, é gratuito, tá? Vamos para a próxima. Considere as seguintes situações hipotéticas. O Godofredo praticou racismo. Então, Godofredo, racismo. A Júlia, ó, pessoal, só gente fina. A Júlia, crime hediondo, tá? E a Patrícia, ó, ela participou de uma ação de um grupo armado civil contra a ordem constitucional, tá? Ação de grupo armado civil contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Então, esses atos desse povo
de acordo com a Constituição. Então, acordo aonde? Aonde que está tudo isso? Você vai observar lá no artigo 5º. Tá? Esses atos, eles são o quê? A gente pode dividir ali, né? Imprescritível, inafiançável e insuscetível de anistia, tá? Então, a prof vai explicar e daí a gente vai resolver. Então, se você pegar o inciso 62, o inciso 63 e o inciso 64, vai te dar a resposta. Por quê? Racismo, ele é inafiançável e imprescritível, tá? Aqueles inafiançáveis, aqui, vamos lá, tortura, tráfico ilícito de drogas, crimes hediondos, tá? Hediondo, ele vai ser o quê? Inafiançável também e insuscetível de graça ou anistia. E o da Patrícia, dos grupos armados, né? Ele é inafiançável e imprescritível. Então, bora lá, olhando tudo aqui, a Patrícia não é insuscetível à anistia, tá? Então, aqui, nem o Godofredo, então já tá errado. Patrícia e Júlia é imprescritível? A questão dos crimes hediondos, eles prescrevem. Então, a Júlia não é imprescritível, já tá errado aí também, né? Godofredo, Patrícia e Júlia são inafiançáveis? Ó, inafiançável, inafiançável, inafiançável. Perfeita. Godofredo e Júlia são imprescritíveis? O da Júlia prescreve. O do Godofredo, não. Ó, RLM também. Cadê o Lustosinha? Lustosa! Então, a resposta é a letra B de bola, tá? Então, bora lá para a próxima. Os policiais Lúcio, Anderson e Cláudio depararam-se com as seguintes situações no exercício da sua atividade profissional. Ó, olhando aqui, eles estão falando da questão da inviolabilidade do domicílio. Então, tá falando de artigo 5º. Lúcio, ele estava na frente da residência durante a noite, quando constatou que um dos residentes estava em flagrante delito, mas Lúcio não tinha o mandado de prisão. Beleza. Anderson, ele estava ali durante o dia, numa outra residência, quando o único morador, ele estava sozinho, necessitava de socorro. Cláudio, ele estava na frente da residência durante a noite, com mandado de prisão para um morador. Beleza. E aí, nessas situações hipotéticas, mesmo sem o consentimento, aqui estamos falando da quebra dessa inviolabilidade, então estamos falando da exceção. Poderão entrar na residência. Vamos lá. Primeiro de tudo, os policiais, eles têm que agir em cumprimento ao mandado judicial e no horário apropriado. A posse de arma de fogo no interior da residência é crime permanente, só para vocês compreenderem aqui onde eu quero chegar. Então, né, é importante saber que é lícita sim a invasão de domicílio, visando a busca de provas sem mandado judicial pela PM, desde que amparada, né, pelos agentes, justificada e tudo mais. Vamos lá, gente, só para a gente entender. As exceções a essa inviolabilidade são quais? Eu posso entrar em qualquer horário quando for para prestar socorro, quando houver um desastre, eu preciso salvar alguém, e quando o quê? Flagrante. E eu só vou poder entrar
durante o dia. Então, o que é dia para o STF, para o STJ? Das 6 às 6, tá? Por isso que eles ficam esperando lá na porta da casa. Quando? Mandado. Então, lembrar a diferença de mandado e mandato, né? Mandado é de decisão bem fundamentada por autoridade competente. Lembrando que essa decisão não pode ser genérica, tá? Ah, busca e apreensão. Preciso especificar o que eu estou entrando fazendo ali, tá? O Cláudio cairia no abuso de autoridade, com certeza. E seria ali, né? Esse mandado de prisão seria nulo. Ele caberia o que aqui? Um habeas corpus para relaxar essa prisão. Então, Lúcio e Anderson estão corretos. Somente Lúcio e Cláudio? Não. Somente Lúcio e Anderson? Somente Anderson e Cláudio? Cláudio não. Cláudio não. Então, letra C de certo, tá? Só pode entrar de dia. Tem gente que entende que é da aurora ao anoitecer, mas não, das 6 às 18, porque a gente consegue delimitar a questão temporal. Número 11, acerca dos elementos processuais associados à ação de improbidade e aos remédios constitucionais, julgue o item a seguir. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Falando em ação popular, o que é ação popular? É uma ação do povo. Qual que é um dos requisitos, né? Aqui, precisa ser cidadão. E esse cidadão, ele tem que ter os seus direitos políticos em dia. Então, vamos lá. Pessoa jurídica tem título de eleitor? Não tem, né? Então, pessoa jurídica aqui já mata, tá? Então, ela está erradinha. Artigo 5º. Bora para a próxima, que aqui a gente já está mandando ver nessas questões, vocês estão gabaritando. No que se refere à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Tá, a questão aqui, ela fala sobre direitos e garantias individuais, lá no artigo 5º, mas também todo o texto constitucional, tá? Então, bora lá. Os direitos e garantias previstos pela Constituição estão dispostos no rol taxativo em razão da ampla rede de proteção a eles destinada? Não, né, gente? O artigo 5º apresenta os direitos e garantias individuais num rol exemplificativo. Por quê? A gente encontra outros direitos e garantias individuais de forma esparçada, tá? Então, aqui não é só o artigo 5º que vale, mas a Constituição toda define o que são direitos fundamentais. Então, ela está erradíssima, tá? Vamos lá para a próxima, que é a nossa penúltima questão. No que se refere à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Os direitos fundamentais caracterizam-se por seu caráter absoluto, característica que permanece mesmo havendo eventuais colisões. O que vocês acham? Tá? Esse tema aqui é cobrado muito, tá? Por quê? A característica dessa limitabilidade, o que é? A gente reconhece, tá? Aqui na superioridade dessas normas, beleza? Então, a gente tem que ter um limite, porque não dá para todos serem absolutos. Uma hora eles vão colidir e a gente tem que ter essa relativização desses direitos, tá? Então, desde que seja preservado aquele núcleo essencial de um direito,
tá? Conflitou, é perfeitamente possível que algum deles seja restringido em detrimento de outro. E eu falei o que já no começo da nossa aula, que nenhum direito é absoluto, nem mesmo direito à vida, né? Então, questão errada. Se você acerta a pena de morte, né? Acerta que tem exceções à vedação à pena de morte, você acerta essa questão. E a nossa última questão, no que se refere à aplicabilidade dessas normas constitucionais aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Ai, não coloquei o certo e errado aqui. Vou colocar. Certo e errado. É possível atestar a eficácia de uma norma constitucional, ainda que não se tenha observado a sua efetiva aplicação nos casos concretos. Vamos lá, certo ou errado, pessoal? Hã? E meus pupilinhos aí, o que vocês estão... O que vocês acham aí? É certo ou errada? Ó, pensem comigo. A aplicabilidade da norma, o que é eu aplicar a norma? É ver se ela pode ser aplicada. Só que uma norma só vai ser aplicada se ela for vigente, se ela for legítima. Lembra a escada pontiana, né, de Ponte de Miranda? Se ela for válida, se ela for ali, né, eficaz, também, essas partes são mais importantes para a Constituição, tá? Essa eficácia social, tá? É o quê? A norma, ela tem que ser efetivamente obedecida e aplicada, tá? Então, a norma tem que ser bem correspondente à questão ali da realidade social. Então, a eficácia jurídica é o quê? Se eu posso ter efeitos jurídicos nesse sentido, tá? Então, toda norma é dotada de eficácia, tá? Então, toda norma ela vai ter a sua eficácia, mesmo que plena, total, né? Ou contida ou limitada. Então, lembrando que a contida é aquela que eu tenho ali parte dessa eu consigo utilizar, efetivar essa parte da Constituição, mas eu preciso, em outra parte, de uma regulamentação. E a limitada, eu vou precisar para que eu consiga utilizar esse direito de regulamentação, tá? Então, aqui é importante que você compreenda o seguinte, tá? Que todas as normas, tá? Se elas estão válidas, se elas são legítimas, elas vão ser de qualquer maneira eficazes, sendo o quê? Né? Se eu aplicar elas, elas vão ser eficazes. Porque eu tenho vários níveis, tá? De eficácia. Ela pode ser uma eficácia muito top, eficácia plena, né? Daí eu posso também ter uma eficácia mais ou menos, que é a eficácia contida. Ela tá ali, eu consigo utilizar, mas tem partes que eu não consigo. E a eficácia limitada, que eu vou poder utilizar ela a partir do momento que eu tiver essa lei regulamentadora, tá? E aí, pessoal, essa questão, ela é... Vamos lá, é possível atestar a eficácia de uma norma constitucional? Sim, mesmo que eu não tenha sua efetiva aplicação no caso concreto. É o caso das normas de eficácia limitada. Então, ela está muito certa, tá? Beleza, gente? Rendeu hoje, né? A gente sempre rende. Quando a gente fala de questões, a gente sempre rende, tá? Um beijão para todo mundo e até a próxima. Então, um beijão. Até. Tchau.